Boa tarde a todos. A Comissão de Eventos do Corecon apresenta a palestra Portos e os Gargalos Logísticos com o nosso convidado, o economista Luiz Antônio de Camargo Faye. Ele foi presidente do Corecon Paraná, foi deputado federal e foi presidente do Banco de Desenvolvimento do Paraná, contando com uma vasta experiência na administração pública. Os avisos. O evento será gravado e estará disponível no canal do YouTube do Corecon. Os certificados poderão ser emitidos pelo Simpa e as dúvidas podem ser colocadas no chat, que o professor vai nos informando o momento que ele pode fazer uma pausa e conversar. Agora eu passo a palavra para o nosso palestrante. Seja bem-vindo, professor Faye. Olha, é uma satisfação estar aqui nessa casa, onde eu tive a chance de ajudar a construir e até a honra de ter sido o primeiro presidente. É verdade. Isso, para mim, é muito. Para os que não me conhecem, eu sou um menino de 87 anos que não perdi a mania de querer o desenvolvimento do meu país. Trabalho intensamente nisso, desde que comecei a minha vida profissional. E hoje eu vou trazer um pouquinho dessa história aqui, não é? Que começou basicamente esse ciclo que nós vivemos no governo da Embraga, quando nós formamos um grupo de pessoas honestas e diria que de capacitadas e conseguimos dar ao Paraná uma visão diferente do que se pode imaginar. Essa construção começou lá e assim é, aconteceu. Eu não aprendi essas coisas teóricas que eu vou apresentar a vocês teoricamente. Eu aprendi no cabo da enxada, como se diz na gíria, fazendo, trabalhando diretamente nos problemas, o que traz uma experiência prática muito grande. Quero começar, mais ou menos, com uma uma forma como você colocava o meu professor de economia, introdução à economia, na Universidade do Paraná. Ele dizia o seguinte: sem mercado não tem economia. Vamos ver, por favor? Então, será que nós temos mercado? A população mundial explodiu nesses 70 anos, ela triplicou. Nós temos terras e temos climas, temos águas, energias de todos os tipos. E o que é fundamental, essa mistura de gente que veio do mundo inteiro para o nosso país e gerou uma capacidade de absorção do desenvolvimento tecnológico e determinou que nós tenhamos hoje uma grande capacidade tecnológica. Nós estamos, particularmente no setor do agronegócio, no primeiro time mundial. Cadê? Mais dois. Aí, observem então o que eu falei agora há pouco da evolução da população mundial. Por que eu insisto nesse dado? Porque a nossa natureza e a nossa competência, ela tem um rumo muito forte no sentido das cadeias produtivas da produção de alimentos. Então, o número de bocas para nós é um fator essencial. Nós tivemos, na verdade, um tsunami populacional em termos mundiais. O próximo, por favor. Né? E agora vejamos um ponto que é crítico. Produzir. Precisa tecnologia, precisa instrumentos, mas a força da natureza. Vamos observar essa imagem. Observem a linha do Equador, observem aqui o paralelo. O paralelo é do Trópico de Capricórnio
Lá em cima, o Trópico de Câncer. Essa região intertropical é a região mais propícia para o desenvolvimento vegetal. E nós estamos nela. Tal ponto que, por exemplo, nós conseguimos fazer 3 safras na mesma terra, no mesmo ano. Quando nós pegamos, por exemplo, o pessoal que está lá para cima do Trópico de Câncer, alguns conseguem fazer 2 safras, mas a maioria uma safra. E, por exemplo, a Sibéria, que é aquela região à direita, né, que faz parte da Rússia, né, a Sibéria não consegue fazer nenhuma safra por causa da condição climática. E ela tem um território maior do que o do Brasil. Então, nós temos terras, temos crescimento do mercado, e isto representa para nós a grande chance que a natureza nos deu. Vamos ver, será que nós já conseguimos aproveitar como poderíamos? Eu digo para vocês que nos últimos 40 anos, o Brasil teve uma explosão das cadeias do agronegócio. E vocês vejam, embora essa tabela seja até 2021, não é? A evolução, que hoje é maior, né, que nós tivemos num período de 40 anos. Olhe, em termos de produção, a nossa classificação no mundo. Primeiro em açúcar, em café, não é? Em suco de laranja, em soja em grão, o segundo na produção de carnes e tal. Agora vamos ver o outro dado que interessa. Interessa mercado. Quanto é que nós mandamos para os consumos externos? Não, um pouquinho, antes, volta, por favor. Desses produtos. Olhem a classificação nossa no mercado de exportações e olhe quanto nós temos no mercado internacional de transações de exportações. Então, você pega, por exemplo, frango, onde o Paraná é o campeão. De praticamente 2 frangos, a cada 2 frangos, aliás, cada 4 frangos, 2,5 saem do Brasil. Quer dizer, um país ter essa concentração é uma dádiva, não é? E vocês observem os índices, nós temos uma força muito grande. Vamos agora para um quadro atualizado. Os valores dessas exportações. E eu quero pegar aqui um exemplo que é o item principal da exportação brasileira, é o item mais importante, a soja. Em 2023, nós exportamos 67 bilhões de reais. Isso significa 6 vezes a receita do governo do estado do Paraná. 6 vezes. Vejam o que essa cadeia produtiva e traz para a economia brasileira. E eu gostaria de mencionar um fato. O setor, ou as cadeias do agronegócio, elas têm uma característica. Elas espalham a riqueza, elas não concentram a riqueza. Se eu pegar uma mina de ouro, é uma concentração de riqueza. Mas se eu pegar as atividades listadas aqui, é uma maneira de distribuir riqueza. Vamos aos próximos, que também é uma tabela que eu tenho relativamente antiga, mas que ela está se repetindo. Da porteira para dentro, nós somos aquilo que eu mostrei agora. E da porteira para fora? Ora, vocês vejam, a barrinha amarela é quanto custa, qual é o gasto logístico dos americanos para botarem o seu produto na mão do consumidor. E vejam o do Brasil. A nossa é a mais cara de todas. É mais ou menos 3 vezes a dos Estados Unidos e 4 vezes a da Argentina, né? Isto fruto das deficiências
logísticas. Agora vamos começar um detalhamento, porque eu poderia dar os dados genéricos. Eu vou fazer uma discussão de detalhes, porque é preciso que nós, economistas, conheçamos aonde está a raiz dos problemas. Próximo. Vamos pegar aqui a questão das licitações rodoviárias, não é? Como eram os modelos de licitações rodoviárias e como elas ficaram. As tarifas do Paraná, historicamente, elas foram feitas numa época em que você licitava uma concessão rodoviária para quem desse mais em valor de outorga para o governo. E o valor de outorga é um tipo de imposto, né? Entra na conta. Entrando na conta do concessionário, vai aumentar a tarifa. Muito bem. Então, por isso que nós tínhamos as maiores tarifas do Brasil. Nós fizemos uma revolução, e eu devo muito isso à ministra Gleisi, no sentido de mudar esse critério. Como é um Brasil que tem falta de infraestrutura, nós precisamos fazer infraestrutura, eu preciso baratear o custo de implantação. Então, nós resolvemos licitar pela menor tarifa. Quem vai cobrar menos? Não dá nada para o governo, certo? Não dá nada para o governo. Menor tarifa. Essa era a nossa proposta. E assim foi feita. Tanto é que, por exemplo, nós vamos de Curitiba para São Paulo, ou vamos de Curitiba para Floripa, no modelo de menor tarifa, nós pagamos um terço do que nós pagamos por 100 quilômetros, a conta, né? Daqui a Paranaguá, não é? Então, vocês vejam a importância que tem para baixar aqueles custos logísticos, o modelo rodoviário. Muito bem, esse modelo veio em vigor até o governo passado, quando o ministro Tarcísio voltou com o modelo híbrido. Inclusive, nós tivemos uma confrontação muito grande com ele, e ele foi teimoso e resolveu fazer um modelo híbrido. Abandonou o modelo de menor tarifa. E o modelo híbrido foi um modelo que acabou sendo implantado no Paraná. Observe um fato: o Paraná teve o vencimento das concessões 2 anos antes da primeira licitação, a nova licitação. Por quê? Porque ele birrou, tá certo? Contra o movimento que nós fizemos, inclusive com a Câmara Municipal, começou na Câmara Municipal, com um companheiro nosso, Sabino Piccolo, aí foi para a Assembleia Legislativa, onde os deputados formaram a frente dos pedágios e nós começamos a enfrentar o governo federal. Ele reteve o processo, retardou e acabou criando um modelo que não é o híbrido perfeito dele, mas também não é o de menor tarifa que nós queríamos. Tá? Então, eu quero que vocês observem a diferença dos modelos. No menor tarifa, é claro, eu ponho menos dinheiro, a tarifa cai. É um menor investimento, menor custo social. Com menor custo social, eu consigo o mesmo resultado, não é? O equilíbrio financeiro está num ponto menor. Quer dizer, tudo barateia sem modificar a qualidade do projeto, porque todos os projetos são iguais, não altera o projeto. E modelo híbrido, como é que faz? Ele aumenta porque eu tenho um custo social maior, que eu vou explicar, inclusive, um pouquinho mais esta questão, certo? E ele faz o seguinte, ele já cobra de novo uma outorga, que é o tipo de tributação. A partir de 12%, no caso do Paraná, não é? No caso do Brasil, a partir de 17%
de desconto, começa a pagar, aliás, aqui no Paraná, 17%. No resto do Brasil, a partir de 12%, começava a pagar outorga. Então, se vocês virem é, a comparação dos modelos de pedágio cobrados aqui no Paraná agora e em outros estados do Brasil, os nossos ficaram mais baratos, porque nós conseguimos desmanchar um pouco desse negócio. E para onde vai o dinheiro, esses 12% que o concessionário dá de desconto, né? Ele deposita esse valor numa conta. Acaba tendo o mesmo efeito de uma outorga. Vai para uma conta na NTT, certo? E essa conta não tem retorno para o concessionário. Essa conta, que não é abrangida pelo orçamento da União, é utilizada pela ANTT do jeito que ela quer, certo? Eu diria que ela é muito parecidinha com o orçamento secreto. Então, isso acaba gerando um custo mais alto. Nós não conseguimos deixar mais barato. Eu tenho mais dois slides que dão uma explicitação do que eu acabei de explicar para vocês, certo? Este slide define o que eu expliquei e o próximo também. E daí nós vamos para as observações, né? Então, o que resultou as licitações aqui no Paraná? Nós mantivemos o modelo híbrido. A caixinha de aporte na NTT menor, mas continua. Nos nossos contratos, tem a cobrança prévia de um hedge. Por quê? Porque o governo diz o seguinte: se a concessionária tomar um empréstimo internacional e houver uma turbulência no câmbio, certo? É uma segurança para compensar a concessionária. Muito bem. Agora, por que cobrar isto antes, se não houver nenhuma turbulência, eles não devolvem aos usuários? Quer dizer, isso acaba sendo um custo para os usuários. Inclusive, essas questões estão sendo contestadas por grandes empresas na justiça, né? Tentando recuperar valores do tempo anterior. Muito bem. O TCU, né, manteve a qualidade para não baratear, não permitir que a qualidade barateasse. Então, o projeto é sempre igual, certo? E nós temos a tentativa, no caso do Paraná, de definir as macrodeficiências, as maiores que nós temos. A dos Campos Gerais até os portos, a área mais congestionada. Eu que escuto rádio quando estou no carro e ando para lá e para cá, é o tipo, quantos quilômetros de retenção? Todos os dias tem retenção, tem pá, pá, pá. O que que isso significa? Custo, certo? Retarda o transit time, aumenta o consumo de combustível, aumentam, evidentemente, os custos de pessoal também, né? Então, a transposição de Curitiba é caótica e os corredores estruturais que nós não temos. Está tudo congestionado no Paraná. Esta é a realidade que nos sobrou. Então, eu gostaria de dizer que nós precisamos ter uma grande reforma nisso aqui. Voltar ao modelo de menor tarifa, conforme proposto pela Frente dos Pedágios na Assembleia Legislativa. Eu tive a honra de participar dessa frente, certo? E dar as contribuições. Todo esse material está disponível, inclusive, nos arquivos que nós estamos mandando para vocês hoje, tá? Agora nós vamos passar para o setor
ferroviário. Todo mundo fala, ah, mas setor ferroviário é o melhor, a gente tinha que baratear, porque ferrovia é mais barato que rodovia. Depende. Por quê? Ou a ferrovia não vai na sua propriedade buscar o leite, buscar o franguinho, levar o adubo, levar a ração, não é? Então, nós, numa estrutura como é a da economia do Paraná, que, aliás, também está num trabalho que eu mandei, no trabalho que eu fiz para a Assembleia Legislativa, uma súmula, não é? Mostra que o nosso tráfego é intensamente vicinal. Nós somos um estado rodoviário por natureza. Por quê? A ferrovia, só a partir de 500 quilômetros que ela consegue competir com o trem, me perdoe, com a rodovia. Antes disso, ela não consegue. Mas pior, isto teoricamente, porque na prática, as ferrovias no Brasil, que estão na mão de um cartel, certo? De três empresas que controlam 90 e poucos por cento da malha brasileira, por isso que ela está na situação que está, ela tem outros problemas de regulamentação. Essa tabela que estou apresentando para vocês é uma tabela relativamente antiga. Eu acho que ela é de 2016. É de 2016. Pois bem, nós tivemos uma reunião em Brasília e o gestor da NTT mostrou a evolução do transporte ferroviário, que passou de 389 para 503. Daí, evidentemente, eu, como estou no cabo da enxada, né, é, tirei o minério de ferro daqui para ver o que acontecia. Caiu de 107 para 106. Né? Quando eu disse isso na reunião, eu consegui que ele se tornasse um inimigo meu. Mas eu faço questão que ele continue como meu inimigo. Então, porque desmoralizou todo o discurso que ele fez a respeito de que a ferrovia era mais barata. A ferrovia, ela precisa ter produtos, uma concentração. Por exemplo, a ferrovia de Carajás é uma ferrovia de 1.000 quilômetros. Ela pega numa ponta, na mina, com chuva ou com sol, carrega de 4 em 4 horas uma composição e manda para o sistema portuário de São Luís. E descarrega com chuva ou com sol. Para nós, soja, frango, tudo isso, nós temos, são produtos perecíveis. É outra realidade. Outra questão que tem, a topografia. O trem não faz uma curva que um caminhão faz. O trem, o máximo que ele aguenta de rampa é 0,6%, não é? 60 centímetros a cada 100 metros. O caminhão vai a 3 metros, não é? Então, o trem, ele tem um custo de implantação muito grande. Outra coisa que tem, que é talvez a parte mais séria do setor ferroviário, e que nós vamos ver na próxima slide, é que essas malhas, como são monopolísticas, o, o concessionário, ele decide o que ele quer carregar, o que ele não quer carregar, ele decide o preço que ele faz. Essa era a malha da malha sul, certo? Esta malha hoje está reduzida a 25%. Porque, por exemplo, o trecho Londrina-Ourinhos, na divisa com São Paulo. Agora, há poucos dias, a concessionária pegou e disse, não vou fazer mais, não é? Nós temos o trecho Rio Negro, Lages, por exemplo. Agora, há 2 semanas, o concessionário disse, não vou fazer mais. E assim por diante. Ele decide o que quer, certo? Então, está destruindo. Como é o modelo que eles ficam falando aí, que
que nós temos que incentivar a ferrovia ser mais barata, não sei o quê. Como é que é o modelo americano? O modelo americano é o seguinte: você tem uma estrutura e, e que é de concessionárias, e é possível que interessados num trechinho pequenininho ali, por exemplo, aqui em Castro, tem muitas minas de calcário que servem para calcarear as lavouras. Muito bem. Ela está a 15 quilômetros da ferrovia. Ela poderia fazer uma pequena ferrovia chamada Short Line e entregar na ferrovia a carga. Por que que ela não faz? Não faz porque isso não existe uma regulamentação legal que dê segurança para ela, que ela vai fazer e depois a concessionária vai transportar. Então, nos Estados Unidos, na Europa, tem, por exemplo, os Estados Unidos foi o melhor exemplo. Eu mandei também um estudo a respeito disso. Você tem 6 grandes concessionárias, que são as estruturais, como se fossem rios. Tem a calha principal. E tem as short lines, que são os alimentadores, são os rios alimentadores, não é? Então, lá funciona assim, e funciona muito bem. O que tem é uma regulação para a qualidade dos vagões, né? Porque o vagão ele tem que andar em toda a malha e ele tem que ser igual tecnologicamente. Então, nós não temos ferrovias por esta razão, porque as condições de topografia, por exemplo, a Serra do Mar, o que que é? Um paredão, né? É um milagre o que aqueles engenheiros Rebouças fizeram há um século e pouco atrás. É um milagre o que os caras fizeram, não é? Então, hoje, está aí projeto que Ferroeste, a Bioceânica. Ah, me perdoem, tudo isso é fantasia, não é? Nós precisamos um sistema que atenda essa vicinalidade das nossas cargas. Então, agora nós vamos entrar. Deixa eu ver se tem uma coisa. A culpa, então, de não termos ferrovias no Brasil é da legislação. Eu trabalhei nos últimos 20 anos intensamente. Inclusive, no governo passado, nós estávamos com um projeto de lei pronto e o projeto de lei não andou, certo? E o projeto de lei tentava replicar o modelo americano. Tá? Então, esse boicote que houve contra o projeto de lei, isto está custando um preço incalculável para a economia brasileira. Agora vamos para a navegação. Navegação brasileira. Eu quero fazer uma explicação para vocês. Existe navegação de cabotagem e navegação de longo curso. Navegação de cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país. Aquele vermelhinho ali é a navegação de cabotagem. Se eu sair de Paranaguá para São Luís, para Macapá, por exemplo, certo? Ou para Rio Grande, é navegação de cabotagem. Tem uma legislação específica para isso, certo? Se eu sair para o exterior, eu estou na navegação chamada de longo curso. Não interessa a distância. As regras são regras da navegação de longo curso. São internacionais. Então, isto representa uma diferença institucional e uma diferença de custos brutal. Para que vocês tenham uma ideia, a navegação de cabotagem, ela é escrava de reservas de mercado, principalmente da indústria naval, e a indústria naval das indústrias de componentes, certo? A tal ponto que em 2013 nós tivemos uma crise de abastecimento de milho no Nordeste.
Eu trabalhava nessa época para a Confederação da Agricultura e participava intensamente dos conselhos do governo federal. O pessoal me pediu, pô, Faê, você não quer dar uma conversada lá com o pessoal do Paraná para nós montarmos uma carga de milho para o Nordeste? Eu falei com as cooperativas, organizamos o equivalente a um navio de 60 mil toneladas, tá? Tudo arrumadinho, despachamos para lá, o governo deu os incentivos, não é? Daí, um agente marítimo de Paranaguá chegou e disse: Ei, você já prestou atenção numa coisa? Se não tivessem esses incentivos, o custo, ou aliás, o valor do frete que nós estaríamos pagando nesse vermelhinho aqui seria quase igual a esse do azul, que é da navegação de longo curso, certo? De 7 até 10 vezes mais caro, e 10 vezes, não é por cento, vezes mais caro. Muito bem. Então, o que aconteceu? Isto não permitiu que a navegação de cabotagem, num país que tem quase 8 mil quilômetros de costa, que está com mais de 70% da economia a 150 quilômetros da mar, tá certo? Esse país não tivesse um desenvolvimento forte na navegação de cabotagem. Então, daí, no governo passado, o ministro Tarcísio, certo? Numa reunião, primeira reunião que nós tivemos do governo, eu pedi para ele, contei essa história, e pedi para ele que se criasse lá um grupo para analisar a cabotagem. Foi criado um grupo, fizemos a análise, fizemos um projeto. O projeto entrou no Congresso Nacional de maneira a eliminar os grandes obstáculos, reduzir a reserva de mercado da construção naval, certo? E permitir, então, que nós tivéssemos a possibilidade também de comprar navios no exterior. Por quê? Porque a indústria naval brasileira é muito fraca e a indústria naval asiática é fortíssima. O exemplo, um navio construído no Brasil naquela época, ele custava mais ou menos 3 vezes do que um navio construído na Coreia. É, e e o prazo de entrega era 2 vezes a 3 vezes maior. Quer dizer, tudo isso levava ao desestímulo e à impossibilidade econômica da sobrevivência da navegação de cabotagem. O nosso grupo de trabalho, então, concluiu o documento, não é? Isso foi transformado, inclusive, num projeto de lei. O projeto de lei foi deformado no Congresso Nacional, certo? E não saiu do que nós queríamos. Mas nós temos a chance ainda tivemos a chance de, primeiro, poder alugar navio no mercado internacional e comprar navios no mercado internacional. Isso já representou uma redução de uns 20%, que é pouco, tá? Mas representou. E nós temos itens, por exemplo, que poderiam representar mais dinheiro também, por exemplo, o combustível. Isso é um poder dos governos estaduais. Existem estados que cobram até 24% de imposto no chamado bunker, que é o combustível dos navios. Então, o sujeito compra 4 litros de bunker, recebe 3 de bunker e 1 de imposto. Quer dizer, desse jeito, a navegação nacional não consegue ser competitiva. E isto é uma traição à economia nacional. Nós temos que ampliar eliminar aquelas jabuticabas que foram colocadas na legislação para que as empresas de navegação no Brasil tenham
uma estrutura de custos semelhante à que tem no mercado internacional. Para vocês terem uma ideia, também o Brasil tinha o que são os cartéis, não é? E os monopólios. Então, o cartel da navegação nacional, que foi fruto do cartel da construção naval, não é? Eles fizeram acordos bilaterais com os países aí da América do Sul. Muito bem. Então, por exemplo, nós tínhamos acordo bilateral com o Uruguai, mostra ali, Argentina, Chile, Peru, certo? Com esses partidos nós tínhamos, então, só podia ser transportado por navio nacional de um dos países, entendeu? E toda aquela confusão de custos. Pois bem, aí o Peru saiu dos acordos bilaterais, né? E adotou uma política de navegação de cabotagem mais moderna. Os custos caíram 50%. Então, vocês vejam quanto se poderia fazer nesse setor. Nós temos um gráfico, aliás, uma explicação, né, que eu explicito essas questões. Se eu resolvesse, eu teria fretes menores evidentemente, a navegação nacional teria outra conversa. Agora nós vamos para um outro bicho, chamado porto. Porto é uma coisa diferente de outras economias. Porto trata-se da porta para o mundo. É um elemento estratégico para o país e para a segurança nacional, as relações exteriores e as políticas de desenvolvimento econômico e social. No mundo inteiro, os portos são públicos, com raras exceções, tá? E os portos também são subordinados às forças de segurança em grande parte do mundo. Por causa disso aí, porque é a porta para o mundo. Não é uma coisa como o transporte rodoviário, o transporte urbano, não. É uma coisa muito complexa. É a coisa mais complicada que eu conheci na minha vida. Vamos ao próximo? Bom, no Brasil agora veio a moda de privatizar os portos, que aqui agora tudo é privatizar. Então, o modelo do governo anterior. Privatiza, pega o dinheiro, queima e deixa o problema para frente. Não é? Então, vamos privatizar. Hoje, no Brasil, o que é público e o que é privado num porto? Quer dizer, você só tem a gestão das receitas, né? A governança, né? Que é chapa branca, o resto tem autonomia de investimentos, né? Porque eu tenho um modelo em que a iniciativa privada administra os vários terminais constantes dos portos, né? E as regras são essas. Muito bem. Então, esta é a realidade do que é público e do que é privado. Ou toda a política, tudo aqui é pública, né? Tem, inclusive, um conselho da autoridade portuária, que é esse CAP, em cada porto, que é o conselho do porto, e também a maioria é do setor público. Vejam no seguinte, qual é a realidade? Né? O privado é mais eficiente que o público. Será? Será que é mais eficiente na gestão? Nós estamos vendo aí grandes bancos mundiais quebrarem. O Banco do Vale do Silício, o Banco Suíço quebrou, né? As lojas americanas, o não sei quem, e tanta gente que nós estamos vendo aí. E eram privados, né? Quer dizer, não é público ou privado que vai fazer essa diferença. O que faz a diferença é competência e seriedade. Isso sim, tá? Para o privado, o objetivo é lucro. E Porto é a saída. Hoje, no Brasil, nós estamos tendo esse experimento.
Nós estamos com um colapso portuário no Brasil, está faltando porto, então, problemas de qualidade, tá? Então, a grande chance que nós temos de mandar comida para o resto do mundo, porque comida é o nosso item número um nas exportações, né? Estão com um problema seríssimo. Não tem como sair do país. Pergunte para o pessoal, por exemplo, que usa containers. Pergunte para o pessoal que exporta madeira, certo? Aqui no caso de Paranaguá, nós temos uma crise em Paranaguá, tá? Em que nós estamos mandando produtos, grãos, para exportar pelo porto de São Francisco, pelo porto de Itajaí, que fica num rio, tá certo? Pelo porto de Imbituba, lá no sul de Santa Catarina, e pelo porto de Rio Grande, que fica a mais ou menos 900 quilômetros de Ponta Grossa. Quer dizer, então nós estamos gastando uma fortuna porque nós não temos porto, né? E isso acontece por vários motivos. Porque a administração não está fazendo o trabalho que tinha que fazer, esse é um ponto. E o outro é porque nós estamos tendo, principalmente no IBAMA, um atraso na implantação de terminais privados. Aqui no sistema Paranaguá, nós temos dois portos que estão travados no IBAMA, certo? Um conseguiu sair, um terceiro conseguiu sair agora. Mas em Santa Catarina eles conseguiram sair. Então, o sistema portuário de São Francisco, mais uns 3, 4 anos ultrapassou Paranaguá em grãos. Né? Por quê? Porque tem a liberdade de investir. E isso não deixa de ser privado, por um lado, e de ser público o controle por outro. Então, a realidade que nós estamos sofrendo é essa. O privado, ele tem o problema de monopólios e cartéis, que eu mencionei para vocês agora há pouco. Então, nós temos que ter uma gestão dura, porque se eu deixar só na mão do privado, olha o que aconteceu nas ferrovias. Alguém tem dúvida? Sim. Não. Pois bem, então, se nós passarmos o setor portuário para a iniciativa privada, é uma tendência universal, não é? Que nós estamos vendo. Muito bem. O que nós precisamos é um controle duro, certo? Tem que ter honestidade e competência na gestão. Que se não tiver, a coisa não vai para frente, não é? Então, eu vejo muitas vezes o pessoal comparar é, porto com ferrovia e tal. Porto, você não enxerga, por exemplo, o canal de navegação. Nós estamos em Paranaguá com um canal de navegação mais raso do que do Porto de Itajaí, que fica no rio. Lá é mais profundo do que em Paranaguá, certo? Há quantos anos isso está travado aí? Então, veja só que é um problema mais de gestão do que um problema de privatização. Outro ponto adiante. Esta imagem aí é para vocês verem na linha verde, certo? O que foi proposto por nós, lá junto ao governo federal, e foi colocado para ser a área pública de Porto, a área que depende de decisões de governo. Pois bem, o governo passado tentou fazer um esforço brutal para aumentar a área pública, para não deixar acontecer terminais privados nos portos brasileiros. Então, isto foi um jogo de cartéis. Nós conseguimos derrubar isto, felizmente, e hoje nós temos liberdade, a tal ponto que mais de 70%
da movimentação portuária no Brasil é feita por terminais privados, tá? Vamos agora a Paranaguá, né? Pois bem, aliás, você pode voltar um ponto? Eu quero que vocês notem um canalzinho estreito que tem entre a área interior e esse quadrado não, esse retângulo que tem aí fora. O retângulo é chamada área de espera, onde os navios param para esperar a vez de entrar no porto. E as outras são as áreas de trânsito e as áreas públicas, tá? Então, vamos lá para frente. Paranaguá. Muito bem. Essa imagem é do plano diretor de Paranaguá. Ela foi feita, eu acho que há uns 15, 20 anos atrás. Não me lembro bem, mas foi feita pelo menos há uns 15 anos atrás. Então, se o plano fosse feito naquela época, tivesse os volumes previstos naquela época, o desenho do porto seria esse aí, certo? O desenho do porto hoje não é isso aí. Porque, por exemplo, se nós pegarmos aí um F, aquele F ali do meio, né? Ele foi licitado. Até agora não começou a construção, tá certo? E aqui, para o produto que estão ali, tem carga, certo? Os terminais da esquerda, bem da ponta esquerda, eles foram ampliados, como combustíveis, eles foram ampliados. Muito bem. E esse T que tem aí, o que que é? Se vocês observarem, grudado no porto ali, tem quatro pontos mais clarinhos, mais brancos. Esses aí, certo? São quatro berços. Desses quatro berços, os três da direita, eles fazem parte do corredor de exportação. O corredor de exportação, que é onde está a marcação aí atrás, e é isso aí, corredor de exportação, é para onde vai toda a mercadoria que vai ser embarcada. Depois ela entra numa esteira, e dessa esteira ela é distribuída para três berços, que abriga três navios ao mesmo tempo. Muito bem. Faz uns 4, 5 anos que o Porto Paranaguá está na mesma quantidade de exportação de grãos. Por quê? Porque os, a, nós ocupamos integralmente o nosso território, Santa Catarina também. Santa Catarina e Paraná juntos têm 60% do frango, 60% do suíno. O Paraná é o segundo maior produtor de leite. E nós, então, temos, como eu disse para vocês, uma cultura vicinal, não é? E nós, com o desenvolvimento dos criatórios e da energia, inclusive, de alguns produtos, não é? Nós diminuímos a exportação de grãos e passamos à exportação de carnes, onde nós estamos com um colapso que nós vamos ver, tá? Muito bem. Então, não ampliou a demanda de grãos, ampliou a demanda de contêineres, né? E se nós tivéssemos completado esse F aí, nós estaríamos hoje com folga. Bom, agora tem um outro problema, que é mais difícil de enxergar. Porque aí é uma coisa que eu digo, eu vou fazer aquilo porque aquilo aumenta não sei o quê. Esse T que tem aqui, que é o projeto atual. Esse projeto é um projeto de 1,7 bilhão, certo? Ele triplicaria, pelo menos, o volume de capacidade do porto. Tem mercadoria para isso? Não tem. Agora, se eu pegar naqueles três berços
os equipamentos que passam a carga do terminal para dentro do navio, eles operam, são 6 equipamentos chamados ship loaders, eles operam 1.000 toneladas hora. Se eu trocar os motores e as correias, eu passo para 2.000 toneladas hora, certo? Então, eu dobro a velocidade de carga. Quer dizer, com o mesmo capital que eu tenho em terminais berços, com o mesmo capital, não precisa botar dinheiro ali, certo? Só mudando as correias, eu duplico a capacidade e a velocidade de embarque, certo? Hoje, o porto, por falta dessa velocidade, ele perde carga. Se ele tivesse velocidade, ele poderia até ter um pouco mais de carga, né? Apesar do aumento dos criatórios comendo esses produtos. Mas eu quero contar para vocês o seguinte: sabe quanto custaria a repotencialização que dobra a capacidade? 100 milhões. O T, 1 bilhão e 700. 17 vezes, certo? Então, evidentemente, no setor portuário, nós não podemos continuar assim. Eu já falei para vocês agora há pouco que a profundidade do canal de navegação que nós vimos, que eu mostrei ali para vocês, certo? Ela é mais rasa do que o terminal do Rio Itajaí, certo? Então, tudo isso está criando problema para nós, não é? Então, nós pagamos uma fortuna, porque a velocidade é baixa de carga, uma fortuna por navios que ficam em espera, certo? Nós temos navios que ficam 20 dias esperando para carregar. E 20 dias, a 15, 20 mil dólares dia de multa, quanto é que custa? Custa uma fortuna. Sai nas costas de quem? Do produtor da cadeia rural, certo? A cadeia rural acaba pagando essa conta. Então, hoje, hoje, a nossa grande jogada está em fazer essa repotencialização. Aí está explicitado isso que eu falei, certo? Escrito o que eu falei. Pode pular isso aí, a próxima, não é? E com isso, nós teríamos um aumento brutal. Agora, nós precisamos aprofundar o canal, tá? Porque se nós tivermos o canal mais profundo, nós podemos receber navios maiores. No caso do terminal de contêineres, o terminal de contêineres ele tem ele está embarcando muito, mas ele tem uma eficiência menor. Por quê? Porque ele trabalha com navios menores. Quer dizer, o tempo que o navio gasta para parar lá na área de espera, passar pelo canal, fazer a atracação, amarra aquele negócio todo e começa a operar o descarregamento de contêineres vazios e o carregamento de contêineres cheios, tá certo? Se eu trabalho com navios maiores, eu economizo violentamente esse valor de operações que encarece a operação portuária em Paranaguá. Quem paga essa conta? As cadeias de produção. Vamos pular? Canal. Agora inventaram de terceirizar o canal. Porque privatização é mais eficiente e tal. Muito bem. Primeiro, não foi feito o projeto de petição para a liberação ambiental.
Então, não temos ainda a autorização ambiental. Então, como é que eu vou licitar alguma coisa que eu não tenho a definição do projeto ambiental? Sim. Não posso, né? Então, esse é um item. A outra questão, para que vocês tenham ideia, como é que é o problema financeiro de uma exportação, uma utilização de um porto? Eu tenho uma carga para mandar para qualquer lugar do mundo, tá? Então, existe um pacote de custos chamado box rate, não é? Que onde estão incluídas todas as despesas portuárias. Tem três tabelas básicas. Uma, tabela um, é especificamente dinheiro para dragagem, sinalização dos acessos. É só para isso. No começo do ano passado, Porto Paranaguá tinha 80 milhões em caixa, dessa tabela um, e não tinha feito o aprofundamento, certo? Então, esse problema não é um problema de privatizar ou não privatizar. Por quê? Quem que tem que fazer o pedido de licenciamento ambiental? Quem que tinha que ter gasto o dinheiro da tabela um na sua finalidade? É o Porto. Muito bem, agora resolvendo privatizar. É um modelo de contrato. Eu tentei ver esse modelo quando ele estava antes da licitação. Fui a Brasília, lá no governo federal, me disseram: eu não posso mostrar esse contrato porque ele é confidencial. Como é que pode ser confidencial uma obra pública? Se fosse um problema militar, um problema de segurança, certo? Mas não. Não. Só a confidencialidade só foi aberta na audiência pública. Nos pegou de surpresa. Então, vocês vejam só que coisa incrível isso. Pois bem, daí constatamos que, se for implantado o projeto, nós poderemos ter uma duplicação e até uma triplicação do custo ou do equivalente à tabela um. Em vez de eu pagar a tabela um, eu vou pagar 2 a 3 vezes a tabela um, certo? Eu vou encarecer mais uma vez, sem necessidade, porque o Porto Paranaguá conduziu esse processo de dragagem administrativamente dentro de si. O item seguinte, CAP. CAP é Conselho da Autoridade Portuária. É um conselho que antigamente era um conselho deliberativo, que determinava o plano diretor do porto, das obras, de tudo. Hoje, o CAP existe, mas ele é chapa branca. No CAP passado, quando ele tinha poder deliberativo, ele tinha tanta força que nós conseguimos derrubar o presidente do Porto, que era parente de um governador, certo? Nós conseguimos derrubar o presidente do Porto. Muito bem. Hoje, o CAP não tem força nenhuma, não tem poder deliberativo nenhum, não delibera sobre obra, não delibera nada, certo? Então, nós precisamos restituir o poder deliberativo do CAP. Outra coisa, o CAP hoje é chapa branca, é só de governo, governo, governo. Tá? A representatividade dos usuários é desse tamanho, pequenininha. Nós precisamos recompor a participação dos usuários, porque o porto não foi feito para ganhar dinheiro, o porto foi feito como um instrumento de passagem da economia gerada pelas cadeias produtivas. Então, por isso que ele tem que ser público e tem que ter, evidentemente, uma recomposição
nos seus conselhos de participação social, não é? Então, nós temos que ajustar o que era na base da Lei 8630 e ajustar às realidades. Nós estamos no finzinho, hein? Não se assustem muito. O que é o Conselho de Gestão? Essa é a nossa proposta, certo? É a proposta que a antiga lei já concebia, não é? Você tem um bloco público, bloco de operadores, o bloco de trabalhadores e de usuários. Claro, estavam aí todas as peças. O governo, tá certo? Os trabalhadores lá do porto estavam lá, os que fazem, têm os equipamentos, os navios de atracação, essas coisas todas, estavam aí dentro, certo? E estavam também os usuários, que é o produtor industrial, o produtor rural, essas cadeias produtivas, não é? Enfim, que nós temos, e os importadores também, não é? Então, este era o modelo, e este é o modelo que nós temos que voltar, porque senão não vamos resolver o problema do porto. É a mesma coisa que ferrovia. Se eu não resolver aquela questão das short lines, eu não resolvo ferrovia no Brasil. Porto, eu não resolvo se não tiver participação social. Claro, né? Vamos adiante, que é o penúltimo. Eu tenho uma proposta para o Paraná. Eu andei trabalhando, inclusive tem uma entidade chamada IDL, que foi quem acendeu o estupim da minha imaginação. E eu conhecendo quadros de realidade, daí eu quero chamar a atenção de vocês. Paraná, Santa Catarina. Paraná e Santa Catarina são dois estados, mas formam um conglomerado econômico. Eles têm uma uniformidade incrível, tá? Então, para resolver esses problemas desse conglomerado, nós precisamos um corredor, uma rota, tá? Essa rota tem que ser rodoviária. Depois, se tiver carga, qualquer coisa, pode fazer ferroviária, mas agora a emergência é uma rota rodoviária. E a rota tem essa imagem. Isso é uma imagem. Sai dos três sistemas portuários de Santa Catarina, do norte de Santa Catarina, o sistema portuário de Itajaí Navegantes, o sistema portuário de Itapoá, São Francisco, e o sistema Paranaguá Antonino. Esses três sistemas são as portas para o mundo. Bom, agora vamos fazer então a mercadoria vir e ter essas três alternativas. Primeiro, porque cria uma competição entre os operadores. Essa competição leva à eficiência e à redução de custos, certo? E lá no fundo, nós vamos bater nas áreas estruturais mais importantes. Eu tenho que ter nessa rota, que é leste-oeste, não é? Um caminho que vá para Assunção e outro que vá para o Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o Paraguai tem como seu mar o nosso litoral. Ele está mais próximo desse nosso litoral do que de qualquer outra alternativa. Para vocês terem uma ideia, dá quase 2.000 quilômetros eu saí do Paraguai para ir lá pela foz do Rio Paraná, na Bacia do Prata, né? E eu teria que ir navegando de barquinho para chegar lá, né? Ao passo que, se eu sair direto
Daí pode ser até que uma ferrovia, no futuro, seja econômica, né? Mas hoje eu preciso, primeiro, criar um caminho para consolidar as economias e os quantitativos de carga, com as suas respectivas orientações de origem e destino. Tá? Então, o que eu pensei foram esses três destinos de exportação, e se a rota é uma rota de exportação, tá? E essa entrada para o interior. Ali, evidentemente, interligada à malha. E eu quero chamar a atenção do seguinte: qual é a concepção? Primeiro, usar a malha existente. Eu tenho estradas. Eu tenho, por exemplo, uma rodovia de, de Ponta Grossa até Guarapuava, de Guarapuava a Cascavel. O que eu vou fazer com ela? Eu quero é três pistas para cada lado. Eu vou usar o que eu já tenho e vou reformando, melhorando o que já existe, ou às vezes fazendo um atalho, uma coisa assim. Mas eu vou usar fundamentalmente o que existe, certo? E com isso, eu barateio o custo de implantação. Eu preciso ter, saindo mais ou menos da região de Irati, uma nova rota para o litoral catarinense. Não tem como discutir essa questão. E tenho que ter uma nova rota para o litoral do Paraná. Eu não posso ficar numa rota única, como eu tenho hoje, a 277, certo? Hã? Bom, se eu construir isto aí, eu ainda tenho a chance de pegar verbas de Itaipu, não é? E alocar, porque a área de Itaipu depende fundamentalmente disso. Mas a ideia é que nós façamos a parte do Paraná. Mato Grosso do Sul faça parte dele, Paraguai e Argentina façam a parte deles. Por isso que ele é chamado de corredor internacional. Se nós tivéssemos três pistas para cada lado, se isso aí tivesse implantado, nós teríamos uma redução do transit time basicamente pela metade, certo? Entende? E nós estamos atendendo o Paraguai, que tem uma espécie de extensão das cadeias produtivas do Brasil. Ele está umbilicalmente ligado para nós. Nós apelidamos, nós que trabalhamos muito com essa região aí do oeste do Paraná, o Paraguai, nós chamamos isso de Brasil-Guai, porque, na verdade, economicamente é o mesmo contexto. E que isso é uma verdadeira rota da seda para nós. É rota de riqueza. Então, nós precisamos disso. É estratégico para o país. Tá? Agora, minha última intervenção. O que que nós precisamos no Brasil? Premissas: ética, segurança nacional, sem o que não vai para frente, e produtividade. Tá? A dependência mundial. O mundo depende do Brasil. Esta briga do Trump, para nós, cai do céu, porque nós somos o país que é o maior fornecedor de alimentos do mundo, o maior exportador, e é o país que tem reservas para dobrar ou mais que dobrar o volume de produção de alimentos. Então, para nós, é uma festa. O mundo depende do Brasil, certo? A natureza nos beneficiou. Né? As exportações do agronegócio é o que sustentam a balança comercial brasileira, tá? Porque os produtos do agronegócio, eles têm 90% de conteúdo nacional. Se eu pegar um automóvel brasileiro, ele deve ter 30, 40% num pau danado de conteúdo nacional. Então, o efeito macroeconômico para as cadeias de produção, no caso do agronegócio, é fundamental. Não é? E não é só comida.
Por exemplo, a parte florestal. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma crise mundial, 2007, 2008, e a indústria florestal, que estava localizada entre os Estados Unidos e o Canadá, o norte da Europa ocidental, certo? Ela era a rainha, não é? Mas qual era a produtividade rural dela? Era em torno de até 10 metros, vamos chamar de metros cúbicos, não é, metros estéreis, mas é um tipo de metro cúbico por hectare de produção. Qual era a nossa nesta mesma época? Era de entre 20 e 30. Isto fez uma transformação, a indústria madeireira no Brasil explodiu. Nós temos uma quantidade de fábricas de celulose decompensados em expansão no Brasil também. Quer dizer, comida e outros produtos. E nós precisamos ter pactos de fidelidade com os clientes. Não podemos brincar com isso, certo? E eu chamo a atenção porque nós fizemos um trabalho junto com o Ministério da Agricultura e com o governo do Paraná, no sentido de combater fraudes de exportação de grãos em Paranaguá. Por quê? Porque eu não posso perder só a fraude de, de grãos de soja, por exemplo, poderia abalar toda a economia nacional. Eu disse para vocês que a receita da exportação de soja para o Brasil é 6 vezes, tá, o que é a receita do governo do Estado do Paraná. Vejam o tamanho disso. Então, isto é a nossa visão estratégica. O problema é não deixar cair essa peteca, minha gente. Nós precisamos garantir a qualidade da nossa produção e da nossa infraestrutura para ter alta eficiência na mobilidade interna, certo? Porque nós temos capacidade de produzir na base. Tá? Então, nós precisamos fazer chegar no mundo, nos nossos clientes, o melhor produto em qualidade pelo melhor preço. Isto era o recado que eu queria dar. Vocês desculpem a demora, mas eu não podia deixar de transpor para os meus companheiros a mensagem e esses dados que eu estou trazendo. Muito obrigado, minha gente. Professor, nós temos ali uma pergunta no chat, não consegui ver o nome. Ah, Yuri Rafael. O senhor já realizou alguma análise sobre o Porto de Itapuá, considerando que se trata de um dos pontos mais modernos do Brasil, com localização estratégica no litoral de Santa Catarina e crescimento expressivo na Dá para movimentação botar a cara? Eu vou. Não, de apareceu. containers? Você está ouvindo? Oiê. Sim, sim, sim. Deixa eu te contar. Eu trabalhei mais de 20 anos como coordenador, consultor, responsável pela área de logística e infraestrutura da Confederação Nacional da Agricultura. Trabalhei no Brasil inteiro e hoje ainda trabalho, certo? Estou trabalhando aqui no Paraná, mas estou trabalhando em outros estados também. Então, eu, inclusive, fui um dos mentores dos corredores de exportação, fui um dos mentores do Paralelo 16, numa nomenclatura sobre toda a logística do agronegócio. Eu e mais 2 companheiros, lastimavelmente um falecido e o Biramar, que é vivo ainda. Nós 3 montamos toda essa logística nacional. Então, eu conheci as raízes desses portos todos. E há muitos anos nós estamos de olho
na Baía de Babitonga, onde está Itapuá, onde está o Porto de São Francisco e aonde está, inclusive, a Coamo. Mas também tem outros investidores que estão buscando isso. A Baía de Babitonga, é, deixa eu ver uma coisa aqui. Você pode puxar o mapa, o último mapa aí? A Baía de Babitonga, ela tem uma característica. Ela fica numa reentrância, porque o Paraná fica e Santa Catarina fica numa reentrância do litoral brasileiro. Essa reentrância, o último, Vocês? mais um, que de Itaipu, mais um de Itaipu. Itaipu, esse aí, pode ser esse aí aqui? Esse Itaipu, é. Vocês observem esse recôncavo que tem aí no litoral brasileiro, né? Vocês olhem que, que os portos do Paraná e Santa Catarina, eles estão para dentro. Não é o Brasil não é uma pilha de tijolos, é um triângulo cujo vértice está no Rio Grande do Sul. Então, a Baía de Babitonga, ela tem uma característica. A característica é da conformação geológica do litoral ali, pedregoso, e ela está num recôncavo, certo? Onde a corrente marinha, a corrente das Malvinas, ela vem e lambe de sul para norte. Paranaguá e Santos e o Rio de Janeiro sofrem porque essa corrente ela joga areia nos canais de navegação. A de Babitonga, não. E a Babitonga tem uma profundidade natural da ordem de 18 metros. Bom, nós estamos trabalhando aqui em Paranaguá com 12,8, 13, coisas dessa natureza. Nós estamos aqui nos portos de Santa Catarina, 14, 13, por aí, não é? Então, na Baía de Babitonga, nós já podemos trabalhar de saída com mais. E se nós eliminarmos também uma pedra, como o caso da Palangana, em Paranaguá, nós facilitamos a entrada dos navios. Não é que o navio não possa entrar, eles têm hoje uma manobra muito complicada, os grandes navios. Então, podemos ter navios lá de 150, 200 mil toneladas. Paranaguá estamos operando com, no máximo, 70 mil toneladas. Então, o navio, o, o, o capsize é o nome do navio, de 120 mil toneladas, ele, por exemplo, não entra no Porto Paranaguá. E ele entra em Santa Catarina, em Itapuá. Itapuá é uma bênção, tem um futuro espetacular, certo? E o que está prejudicando Itapuá é a falta do meu projeto da, do eixo trinacional, dessa rota trinacional, certo? Porque nós não temos acessos rodoviários nem ferroviários adequados. É um grande futuro. Acho que respondeu, né, Yuri? Obrigada. Se alguém tiver mais uma pergunta também, quiser levantar a mão. Peço desculpa porque eu cansei vocês. Acho que é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigada, professor Faê, pela contribuição. Acredito que se alguém tiver mais alguma dúvida, né, eles podem nos enviar também e a gente repassa ao professor Faê. Eu agradeço a participação de todos neste momento. Também já comento que o material será disponível, né, Faê? Podemos enviar, né? Esse material que eu mandei, inclusive a minha palestra, não é? Que vocês também têm que
divulgar, né? Esse material, ele vai permitir vocês analisarem esses problemas mais detalhadamente, tá? E tem dados ali, inclusive, para alguns trabalhos que vocês estejam fazendo, tá? Vamos Ele foi lá. disponibilizado por isso, realmente. Ok, E se pessoal. faltar, eu estou de plantão para essa minha turma aqui. Ótimo. Então, ó, Paulo, parabenizo o professor Faia pela brilhante exposição e o amplo conhecimento da logística nacional e seus gargalos. Obrigada, bastante esclarecedor. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, professor Faia. Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos. Comento também que a partir de amanhã vai estar no site no YouTube do Corecon essa apresentação, para que todos possam ver, rever e assim, né, ter Tem uma essa mãozinha ali, ó. Tem uma mãozinha aí, uma né? mãozinha. Não, acho que não. Parou. Mas então tá bom. Então é isso. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Fábio. Imagina, obrigada. Obrigado. Obrigado, obrigado.